noite, queridos, queridas, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos de 1 a 12, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, o que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais ou desviar do propósito, da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia, aqui em letra maiúscula, o dia da volta de Cristo, da volta do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o homem da injustiça, o homem sem lei, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que eu detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, o injusto, o sem lei, a qual o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, do injusto, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Vamos orar? Peça a Deus, feche os seus olhos se você puder, e peça ao Senhor que fale ao seu coração através de sua palavra. Senhor, o Senhor já está falando conosco, porque só o fato de lermos a Bíblia, o Senhor está falando. Dai-nos ouvidos para ouvir, para entender, para guardar e para praticar a palavra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga ao coração de cada pessoa aqui aquilo que cada um necessita, seja de conversão, seja de santificação. Ó Deus, a vida de cada um de nós, tem de misericórdia. Assim peço a Deus por mim, por tantos quantos ouvirão esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês já viram como que o brasileiro ele é muito criativo, Até nos nomes de igreja. E cada dia, não sei se isso é bom ou é ruim, surge uma nova denominação no Brasil, E tem os mais diversos nomes, E um desses que eu quero citar para os irmãos, que tem a ver com a mensagem, de hoje, que é o nome da igreja, que significa o seguinte: alguém abriu uma igreja, uma denominação, e colocou o nome dela assim, Igreja Pentecostal, Jesus veio aqui, foi ali e já volta. Entendeu? Igreja Pentecostal, Jesus veio aqui, foi ali e já volta. Resumiu, então, toda a mensagem, De fato, é essa a verdade que a palavra de Deus apresenta, Jesus Cristo veio, Ele está no céu e Ele voltará. Amém? É isso que você acredita? Na segunda vinda de Jesus? Quantos aqui aguardam que Jesus voltará? Amém, graças a Deus. Então, Paulo trata para nós, tanto na primeira como na segunda carta aos Tessalonicenses, sobre esse assunto. Aliás,
em 1 Tessalonicenses, cada capítulo, que são 5 capítulos, ele faz menção à segunda vinda de Jesus, e no capítulo 4 ele trata especificamente da segunda vinda. E qual o contexto do qual essas 2 cartas foram escritas? Vocês lembram que Paulo, Silas e Timóteo estavam lá em Filipos, né, especialmente Paulo e Silas, aonde uma igreja foi plantada ali, conversões aconteceram, mas eles foram expulsos daquela cidade e dali eles vão então para Bereia. Aliás, antes de Bereia, eles vão para Tessalônica, que é justamente essa ali na Tessalônica também uma igreja plantada. Deus faz em 3 sábados, né, que uma igreja surge, uma igreja nasce na cidade de Tessalônica. De lá, novamente, eles são expulsos e eles vão para Bereia. Paulo e Silas vão para Bereia, e de Bereia ele vai para Atenas, e de Atenas ele envia de volta Timóteo, lá para a cidade de Tessalônica, para ver como que estavam os irmãos. E ele segue viagem, chegando até Corinto, né? De Corinto, então, da cidade de Corinto, Paulo escreve as 2 cartas, né? 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. E no capítulo 1 aqui, nós vamos tratar mais do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. No capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, Paulo fala da esperança em meio à perseguição que aqueles irmãos estavam enfrentando. A igreja de Tessalônica estava enfrentando uma forte perseguição, porque agora eles deixaram os ídolos, se converteram ao Senhor e estavam sofrendo perseguição ali naquela cidade. E Paulo fala ainda do dia do Senhor, em letra maiúscula, dia, né? Se referindo à segunda vinda de Jesus Cristo, aonde o Senhor Jesus vingaria a sua igreja, conforme está aqui no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. No capítulo 2, Paulo corrige o erro de alguns que diziam que a segunda vinda de Jesus já tinha acontecido, e ele mostra então que antes da segunda vinda de Jesus, 2 coisas têm que acontecer, que é a grande apostasia, que é a grande rebelião contra Deus, e a manifestação do anticristo, que aqui é chamado de o homem da iniquidade, ou iníquo. Só o apóstolo João que usa esse termo anticristo, né? Os outros apóstolos não usam esse nome anticristo, mas é a mesma coisa, falando do homem da iniquidade ou do perverso, né? Que é apresentado aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. No capítulo 3, então, o apóstolo Paulo, ele adverte que aqueles que não queriam trabalhar, que também não comam, porque tinha uma turma que fala, já que Jesus está voltando, está prestes a voltar, não vou trabalhar, e vou esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Já de qualquer momento ele vem, então não vou trabalhar. O problema é que eles estavam vivendo à custas dos outros, né? E Paulo exorta esses irmãos, não, vamos trabalhar. O fato de Jesus Cristo voltar, um dia voltará, não significa que nós vamos cruzar os braços e não trabalhar. Então o apóstolo Paulo, nos 3 capítulos aqui de 2 Tessalonicenses, ele ora, ele dá graças a Deus pela igreja de Tessalônica e pede orações a esta igreja. Observe comigo, no capítulo 1, versículo de número 3, a oração de Paulo. Irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros tem aumentado. E Paulo elogia a igreja de Tessalônica pelo amor desses irmãos e dá graças a Deus. No capítulo 2, novamente, o versículo de número 13, novamente ele dá graças. Olhe comigo o verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças por Deus, por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ele dá graças novamente. E agora no capítulo 3, versículo 1, Paulo pede oração à igreja, porque todos nós também devemos imitar esse exemplo. Tanto dar graças, como ele mostra também na primeira carta, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e pedimos também orações.
No capítulo 3, verso 1 diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como isso também está acontecendo entre vós. Orem por nós. Vocês lembram que nós pedimos orações aos irmãos, né? Orem por mim também, para que o Senhor nos abençoe nessa sequência de mensagem em todas as cartas do Novo Testamento. Amém? Você tem lembrado de orar pelo pastor Davi? Então vamos aqui ao capítulo 2, né? A volta do Senhor Jesus Cristo acontecerá quando primeiro acontecerem duas coisas. Vocês se lembram quais são as duas coisas? Antes da vinda de Jesus, primeiro é a apostasia, ou a grande rebelião contra Deus. Segundo, a revelação do anticristo, né? O maioral, porque muitos anticristos têm surgido pelo mundo, mas vai haver ainda o maioral. Qual que é, primeiramente, aqui a identidade desse homem da iniquidade, que é chamado aqui por Paulo, esse anticristo? Olha o capítulo 2, versículo de número 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Somente o apóstolo João, como eu disse para os irmãos, usa a palavra anticristo, que é o homem da iniquidade. Ele não apenas se oporá contra Cristo, mas ele quer ficar no lugar de Cristo, no lugar de Deus. E o livro de Daniel trata disso também, já Daniel, lá no Antigo Testamento, capítulo 7 de Daniel, quando ele fala de 4 reinos, no capítulo 7 ele fala de 4 reinos, para, ali usando a linguagem figurada de 7 animais, né? E o sétimo e o quarto é terrível, para simbolizar então esses impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, que eram ali a preparação também do anticristo. Deus também é mostrado no capítulo 7 que vem o reino de Deus e destrói o anticristo. E também ele é prefigurado, o anticristo, pelo rei Antíoco Epifânio, que governou Jerusalém com mão de ferro e profanou o templo de Jerusalém. Vocês fazem ideia de como que esse rei, chamado Antíoco Epifânio, profanou o templo de Jerusalém? Ele pegou porcos e sacrificou no templo dos judeus. Profanou o templo. E aí desencadeou uma guerra, que vocês sabem aí, nos 2 livros de 1º e 2º Macabeus, a Guerra dos Macabeus, né? Então, tudo isso aí já preparação do anticristo, que já vem na história, os anticristo, antideus, né? Também lá em Mateus, como a gente viu aqui em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus profetiza o que aconteceu depois com o general Tito Vespasiano, que entrou na cidade de Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito invade a cidade de Jerusalém e destrói a cidade e o templo. Tudo isto para apontar para o anticristo que viria. O apóstolo João, então, descreve muitos anticristos, mas descreve também o anticristo que virá antes da segunda vinda de Jesus, o qual o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. O apóstolo Paulo diz que esse poder já está em curso. A cena está sendo preparado e o palco está sendo montado para a aparição do anticristo. E nós vamos ver então qual o caráter desse anticristo, desse homem da iniquidade. Olha comigo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 4 e o versículo 8. No finalzinho aí do verso 3 diz que o homem da iniquidade, filho da perdição, o verso 4 fala, o qual ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E olha o verso de número 8.
então será de fato revelado o iníquo, o injusto, o homem sem lei, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda em glória e poder. O homem da iniquidade, irmãos, o filho da perdição. É assim que ele é descrito, ele é assim, é o seu caráter. No versículo 4, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se assenta, quer se assentar no próprio santuário de Deus. No versículo 8, ele é chamado de o iníquo. E nós temos aqui 3 aspectos. Primeiro, homem da iniquidade. O que isso significa? O iníquo, ou homem da iniquidade, o anticristo, não é um sistema, não é um grupo, mas é um homem. Significa que é um homem sem lei, contra a lei de Deus, contra o princípio legal, contra a palavra de Deus. Ele realiza os sonhos de quem? De quem o anticristo está realizando os sonhos? De Satanás. Porque ele vai liderar uma rebelião contra Deus. Então, esse é o homem da iniquidade. Também ele é chamado de filho da perdição. Ele não tem um caráter apenas corrompido, mas também ele é destinado à destruição. Ele procede do maligno, ele age no poder do maligno, ele leva a humanidade a adorar o maligno e ele também terá o mesmo destino que o maligno, a destruição. E aí também o apóstolo Paulo em 3º fala que o iníquo significa o ilegal, o sem lei. O homem sem lei não se sujeita a nenhuma lei. Ele é a lei. Vejamos então agora o anticristo também tem uma oposição definida a quem ele está se opondo, a Deus e à igreja. Olha o versículo de número 4 novamente. O qual ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele se oporá a Deus, ele é contra Deus e a sua igreja. Ele persegue a igreja, ou usando as armas de Satanás. Satanás, irmãos, usa 2 armas contra o povo de Deus, que é a perseguição e a sedução. Lá no jardim do Éden, ele usou qual arma para enganar Adão e Eva? A sedução. Seduziu a Eva ao engano, à mentira, porque ele é o pai da mentira, e assim ele continua usando essas armas ainda hoje. A sedução e a perseguição. E lá em Apocalipse, como o dragão, a gente vê ele usando a arma da perseguição, e essas 2 armas ele usa durante toda a história da humanidade. Perseguição e sedução. Perseguição e sedução. Alguns países têm enfrentado muito a perseguição. Perseguição aos cristãos é declarada. Eu pergunto para vocês, irmãos, olhando para o nosso contexto da nossa cidade, qual a arma que você acha que Satanás tem usado contra a igreja de Pontalina? Qual dessas 2 armas? E quando eu falo igreja de Pontalina, não estou falando só igreja presbiteriana. Qual a arma? Perseguição ou sedução? Qual tem sido mais forte? A sedução, né? Porque graças a Deus nós temos liberdade de culto, nós podemos estar aqui, ninguém vai prender você ou expulsar você de casa porque você é um cristão. Mas a sedução, e vocês percebem como que muitos têm sido seduzidos pelas artimanhas do diabo? Quantos crentes têm caído na sedução e quanto mau testemunho tem existido entre aqueles que carregam o nome de cristão ou de crente. Sedução, arma do diabo. E aqui, olha essa arma que é a perseguição à igreja, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 7, diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, a igreja,
e os vencesse, deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, ele carrega sobre si a marca da besta, a marca do anticristo. Os crentes têm a marca, qual marca? A marca do Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo. E preferem morrer ao carregar sobre si a marca da besta. O crente verdadeiro prefere morrer do que carregar a marca da besta. O anticristo sentará no santuário de Deus, como diz o versículo de número 4, aqui ostentando como se fosse o próprio Deus. E no tempo do fim, preste atenção nisso, no tempo do fim, não vai ser tempo de neutralidade, mas de devoção. Os homens vão adorar a Cristo ou ao anticristo. A igreja apóstata e a igreja fiel estarão bem definidas. Essas duas igrejas estarão bem definidas. A igreja apóstata, que segue o anticristo, e a igreja de Cristo verdadeiramente, que segue ao Senhor Jesus. A adoração está no centro, então, da questão. E eu pergunto para você, de que lado você está? Se você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não precisa temer. Você não precisa ter medo do anticristo. Agora, falando sobre o cenário do anticristo que já está sendo preparado, olha o versículo de número 7, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. E nós estamos vivendo, irmãos, essa realidade também, porque nós estamos vivendo no tempo da pós-modernidade, do relativismo, onde aquilo que é certo é considerado errado, e o que é errado é considerado certo. Você percebe isso? Você percebe essa realidade dos nossos dias? O certo se tornando errado e o errado se tornando certo. E o palco, então, está sendo montado para receber o anticristo. Os homens estarão desatentos, quando o juízo de Deus vir, como aconteceu nos dias de Noé. Lembra dos dias de Noé? Antes de vir o dilúvio, o que os homens faziam? Casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, negociavam, e veio o dilúvio, e Noé já estava na arca com a sua família, os animais, e todos que ficaram fora morreram no dilúvio. Assim será, Jesus diz que assim será na volta do Filho do Homem, a volta do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão casando, estão desatentas, não estão observando aquilo que a palavra de Deus ensina e diz, estão vivendo na sua vida, na sua normalidade. Qual que é o problema dessas pessoas? De fato, está cometendo os piores pecados, a dureza de coração, a incredulidade. E virá então o fim, e aí se não estiver de fato dentro da arca, a igreja não salva ninguém, mas todo salvo está em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, e faz parte do povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo é quem nos salva, mas aquele que está o salvo está em comunhão com o corpo de Cristo. Mas muitos estão desatentos, vivendo como se o mundo resumisse em comprar, vender, trabalhar, estudar, investir, negociar, casar, estudar, só isso. Não, a nossa vida é muito mais do que isso. Aliás, nós fazemos todas essas coisas com um propósito maior para manifestar Cristo nas nossas vidas, para que as pessoas sejam livres da morte eterna.
Agora, o que impede a manifestação do anticristo? Por que ele não se manifesta agora, então? Versículos 6 e 7 responde para nós. Olha aí. E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Precisa ser afastado aquele que o detém para que ele possa se manifestar. Algo e alguém o detém. Ele só vai se manifestar no tempo de Deus, porque Deus é soberano. Agora, o que é esse algo, o que é esse alguém que o detém? O algo é a lei. A lei, Deus que nos deu, a lei seja na sua palavra, seja as leis humanas, na nossa própria Constituição, né? É a lei, os e o que o detém são os governantes que são ministros de Deus para cumprimento da lei. Porque lembre que o anticristo é o iníquo, é o sem lei. Ele é a própria lei. Então, a lei o detém e aqueles que são colocados por Deus como autoridades detêm o anticristo, a sua manifestação. Mas quando for removido isso aí, então, aí ele se manifesta, né? Romanos capítulo 13 vai dizer isso para nós, de um versículo de 1 a 7, Deus instituiu, né? Graças a Deus pelos ministros da lei que Deus instituiu sobre a humanidade, e é isso que o detém a manifestação do anticristo. Agora, qual que é o seu poder? O seu poder identificado. Olhe comigo do versículo de 9 a 11. Ora, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Milagres pelo poder de Satanás. Isso existe, pastor? Existe. Milagres pelo poder de Satanás. O anticristo não será um homem comum e não terá um poder comum. Sinais da mentira, irmãos, aqui, milagres, não quer dizer que esses sinais e milagres não sejam reais ou não sejam verdadeiros. Não é isso que está dizendo. Mas a diferença é que esses milagres, os milagres, a diferença está em que os milagres de Deus têm o propósito de conduzir o homem a Deus, a verdade. Já os milagres do anticristo têm o propósito de levar o homem a crer na mentira de Satanás. Você quer ver um exemplo disso muito claro? Lembra do João de Deus, do médio João de Deus, na cidade de Abadiânia? Milagres, de fato. Mas ali uma multidão que estava sendo enganada a acreditar de fato que aquilo era de Deus. Milagres de Satanás, para levar as pessoas a acreditar na mentira, no engano, né? E tantas outras curas através de santos e da idolatria que fazem com que as pessoas acreditem na mentira. Porque a Bíblia é contra a idolatria. Mas o diabo pode fazer milagres usando a idolatria para as pessoas dar crédito à mentira. Você quer ver um exemplo disso na própria palavra de Deus, na Bíblia? Lá em Êxodo, os milagres dos magos no Egito no tempo de Moisés. Lembra que Deus falou para Moisés lançar a vara dele, e aquela vara que ele tinha, aquele bordão, se transformou numa serpente? O que os magos do Egito fizeram? Os feiticeiros do Egito fizeram a mesma coisa, lançaram suas varas e elas também se transformaram em serpente. Milagre. Os milagres feitos pelo diabo, pelo poder do diabo. Mas o poder do diabo é limitado. Somente Deus tem todo o poder. O anticristo é um falso Cristo.
e produz falsos cristãos. Carrega o nome de cristãos, mas na verdade estão seguindo o anticristo porque não têm a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática. Parece ser uma igreja cristã, mas na prática, na verdade, não é. Esse é o falso profeta que está aí no mundo. As falsas religiões e as seitas que está assim no mundo, né? Essas religiões usadas pelo anticristo dão às pessoas uma falsa esperança, uma falsa certeza. Por isso, os seus milagres, ao invés de ajudar as pessoas, conduzi-las a Deus, as conduz ao engano, para que a mentira seja acatada e sejam conduzidos à perdição e não à salvação. E outro fato aqui sobre o anticristo são os seus seguidores, né? Quem são os seguidores apontados aqui? Olhe comigo, versículo 11 e 12. Por esse motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Aqui nós temos, irmãos, a divisória entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Entre aqueles que são de Cristo e aqueles que são do anticristo. E fica claro, o contraste é evidente. Quando Paulo fala da igreja de Tessalônica, dá graças a Deus por essa igreja e os chama de eleitos de Deus, e fala dos seguidores do anticristo, que são aqui aqueles que não deram crédito à verdade, mas se deleitaram na injustiça. Aqueles que não são santificados na verdade estão seguindo o anticristo. Se você não está seguindo a Cristo, você está seguindo a quem? O anticristo. Quero falar aqui 5 pontos dos seguidores do anticristo. Primeiro, eles não acolheram o amor da verdade. Versículo 10, a parte B. Diz aí que porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Seguidores do anticristo. A verdade de Deus não lhes interessa. Eles são avessos à verdade de Deus. Segundo, eles não deram crédito à verdade. Versículo de número 12. A fim de serem julgados todos que não deram crédito à verdade. Eles rejeitaram a verdade. Não por ignorância, não porque não conhecem, mas porque debocharam, não aceitaram a verdade de Deus. Mas deram crédito à mentira, ao invés de darem crédito à verdade. Terceiro, sobre os seguidores do anticristo, eles se deleitaram na injustiça. Olha o verso 12, a parte B. Pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Tem prazer na injustiça. Isso envolve sentimentos e vontade. Prazer no pecado. Se entregaram de maneira voluntária a toda sorte de pecado. Lambuzaram-se no pecado. Quarto, seguidores do anticristo são entregues por Deus à operação do erro, como diz o verso 11. É por esse motivo Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. É como se Deus estivesse dizendo, vocês querem a mentira? Vocês querem o engano, a corrupção, o pecado? Ok, então é isso que vocês terão. Podem se lambuzar no pecado, na corrupção, no engano, na mentira. Irmãos, não tem condenação maior para o homem do que Deus dar ao homem aquilo que ele quer no seu pecado. Por isso que Romanos capítulo 2, versículo 4, é claro em afirmar que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. A bondade de Deus é quem te leva ao arrependimento. Porque sem arrependimento estamos perdidos para sempre. A bondade de Deus que é quem nos leva ao arrependimento. Se formos entregues à nossa própria vontade, nós estamos perdidos.
E aí nós vemos o exemplo disso também lá de Faraó. Lembra de Faraó quando na sua dureza de coração, ele se endureceu o seu coração e Deus diz, é isso que você quer, Faraó? Então, dureza de coração, então você terá dureza de coração. E Êxodo capítulo, lá das pragas, né? E Deus ia mandando as pragas e Faraó cada vez mais endurecendo o coração. Até que veio a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Continuando aqui no 5º, sobre os seguidores do anticristo, eles são julgados e condenados. Olha o capítulo 2, versículo 12, a parte a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Eles vão perecer como anticristo, condenados também porque não deram crédito à verdade. Amaram a mentira porque o diabo é o pai da mentira. E eles irão para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse, eu vou ler para vocês aqui que diz o texto. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Por fim, amados, qual será o fim do anticristo? A sua derrota é consumada. Olha o versículo de número 8, do capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda em glória e poder. Aqui não está falando de aniquilamento, mas está falando de ser lançado no lago de fogo e enxofre no inferno. Irá então cessar o poder do anticristo para sempre, conforme Daniel, no capítulo 7, verso 26, já profetizava. O inferno não é ali a casa do diabo, como alguns pensam, né? Você tem essa imagem, essa ideia, como muitos têm, que o diabo tem o inferno é a casa dele, e ali ele manda, ele comanda. E ele ri, e ele acha bom quando alguém vai para o inferno, como se ele já estivesse lá, né? Porque o diabo não está ainda no inferno. Alguns demônios já estão, né? Mas ele ainda não foi para lá. Mas é como que o inferno fosse a casa do diabo, e ele está lá com um caldeirão, e achando bom, e rindo, e com um espeto, né? O diabo, irmãos, vai ser o que mais vai sofrer no inferno, porque ele é o pior dos pecadores. O inferno não é a casa do diabo, mas a sua prisão para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Se você tem a Jesus como Senhor e Salvador, você não fará companhia no inferno para o diabo. Amém? Você estará com o Senhor Jesus Cristo na glória celestial. Amém? É isso que você espera? É nisso que você crê? Então, busque ao Senhor mais do que tudo na sua vida. Concluindo, amados, nós entendemos que é uma força do mal no mundo. Vocês percebem isso? E muitos estão totalmente dominados pelo mal, pelo pecado, pelo diabo. O mistério da iniquidade está em operação. E os homens vão de mal a pior. O mundo caminha para o abismo e a igreja deve tomar 2 cuidados. Primeiro, anunciar a salvação, mostrando o único caminho para o céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa função como igreja. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outro cuidado que a igreja deve ter é de estarmos preparados, não estarmos dormindo, mas preparados, vigilantes para a volta do Senhor Jesus Cristo.
Lembrando que o Senhor nosso Deus está no controle. Não é o anticristo, não é o mundo, não são os homens, não são os governos, nem muito menos o diabo. Quem está no controle da história é Deus, pois Ele é soberano. E o triunfo do futuro é da igreja de Deus, é do Senhor nosso Deus e da sua igreja. Conforme diz Apocalipse, o tema principal do livro do Apocalipse qual é? Já repeti isso algumas vezes aqui, espero que agora você se lembre e nunca mais esqueça do tema principal do livro do Apocalipse, que é a vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e seus aliados. É disso que trata o livro do Apocalipse. A vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e seus aliados. Porque a igreja estava sofrendo um tempo de muita perseguição quando João escreve o livro do Apocalipse. E parece que o diabo ia destruir a igreja. Mas João traz uma palavra de consolo. O Senhor Jesus Cristo traz uma palavra de consolo através de seu servo João à igreja, dizendo: a vitória é nossa, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e seus aliados. O anticristo, irmãos, de fato, ele fará proezas, enganará muitos, mas chegará o momento onde Deus vai dizer: basta, chega, agora chegou a sua hora. E o Senhor Jesus, então, matará o anticristo, o homem da iniquidade, com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua segunda vinda em glória e poder. A quem você está seguindo? A Cristo ou ao anticristo? Ah, pastor, eu estou seguindo a Cristo. Então você está fazendo aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, verso 16. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade do meu Senhor. E estar pronto a viver e a morrer por Ele. É assim o seu viver? Se é, você está seguindo de fato a Cristo. Se não, você pode estar carregando até o nome de cristão, mas precisa verdadeiramente seguir a Cristo de verdade. Os crentes amados, eles devem perseverar em meio aos sofrimentos até a vinda de Cristo. Os seguidores de Cristo não devem se deixar enganar por especulações a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. O retorno de Cristo trará juízo e trará recompensa. Enquanto aguardam a volta de Cristo, os crentes devem viver de maneira responsável em suas atividades diárias nesse mundo e glorificando o nome de Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Na sua oração comigo, dê graças a Deus porque você está seguindo a Jesus, a Cristo nosso Senhor. Se você está em dúvida, fale com Deus então em oração, peça perdão dos seus pecados e diga: Senhor, eu não quero ser um seguidor do anticristo. Eu quero ser de fato, de verdade, um seguidor de Jesus Cristo. Amém? Fale com o Senhor e agradeça a Deus. Meu Deus, obrigado por tua palavra. Ó Deus, o Senhor falou ao nosso coração e que nós possamos responder positivamente como seguidores de Cristo, negando a nós mesmos e tomando a nossa cruz. Tende misericórdia de nós. E se alguém é Deus aqui que precisa de conversão, ó Deus, de fato e verdade, o Senhor venha operar essa obra em cada coração, para que, ó Deus, essa palavra não caia no esquecimento, não caia, ó Deus, num coração de pedra, mas um coração sensível à tua voz, que possa, ó Deus, transformar o viver para toda a eternidade. Assim nós pedimos, ó Deus, e obrigado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele reina para sempre e vence, ó Deus, o anticristo, nos fazendo seu povo, sua igreja. E mesmo que sejamos perseguidos, ó Deus, não venhamos cair, ó Deus, na sedução, na perseguição do inimigo, de sermos tentados, ó Deus, a deixar de seguir ao Senhor, mas que possamos firmes, ó Deus, ser fiel até a morte,
e diz a tua palavra, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Que assim sejamos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.